Boa tarde, muito bom estar novamente nessa casa, né? E ainda mais hoje, que primeiro é um dia muito importante, como a Mari já nos colocou, né? É o dia da consciência negra, consciência que diz respeito a todos nós, seja qual for a cor que expressamos, né? Porque tenho certeza que mesmo com a minha cor dita branca, tenho no meu sangue também a cor do negro. E sendo assim, falo, louvo e agradeço a eles por tantos ensinamentos. E que possamos, mediante hoje o Evangelho que nós vamos conversar, pensar mais ainda nessa união, né, de pessoas, não de cores ou raças, porque somos todos filhos de um mesmo Pai e, assim sendo, devemos e deveríamos já há muito tempo nos tratarmos todos iguais. E hoje é um título que a mim emociona muito, porque foi tirado da carta de Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, do versículo 13, 1 a 7 e 13. E é para mim uma canção. Paulo nos fala do maior amor que nós podemos professar para conosco e para com o próximo. Ele nos ensina e nos mostra o que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. E o título, subtítulo, né, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre fora da caridade não há salvação, diz assim: necessidade da caridade segundo Paulo. E para algumas pessoas pode até parecer interessante, ela estava falando de amor e agora ela vem falar de caridade. Quando a gente vê essas palavras separadamente, até parece que elas não têm nada em comum. Porém, na verdade, caridade é, como nos ensinou o mestre, o amor em ação. E Paulo começa nos dizendo assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Quer dizer, irei fazer barulho, né? Porque se a gente badala um sino, ele faz barulho. Mas o que ele significa? A gente vai ter que saber interpretar isso, né? Eu, quando era bem menor, a gente escutava que quando o sino da igreja tocava, se eu não me engano, era mais de 3 vezes, era anunciando a morte de alguém. Então a gente ia, né? Porque naquele tempo a gente não tinha celular, não era toda casa que tinha um telefone. Então as pessoas se comunicavam muito através dos sinos das igrejas. Então batia uma vez, 2 vezes, o padre chegou, vai ter missa. Batia 3 ou mais,
aconteceu alguma coisa. Então, todo mundo se reunia, ia até a igreja para saber o que estava acontecendo, quais eram as novidades, né? E Paulo já nos diz na primeira frase, mesmo que eu fale, né, inglês, português, alemão, posso falar tudo quanto é língua aí que vocês conhecerem, mas se eu não tiver amor, se eu não falar com amor, nada serve a minhas palavras. Elas não servem a Deus. E nós aqui estamos para servirmos sempre à vontade do nosso Pai. E aí ele continua. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Porque não adianta a gente chegar aqui e falar de tudo e querer mostrar o que a gente sabe, o que a gente estudou e tudo mais. Mas se não for feito com humildade, com amor, com desejo de fazer-nos o bem e aos nossos todos próximos, dizer que eu tenho fé, que bom, mas o que tu faz com essa tua fé? Nada. Eu só rezo. Tá, já é um pouco de alguma coisa, mas muito mais importante do que rezar pelo outro é ir ao encontro do outro, com bons pensamentos, com bons desejos, com, em resumo, amor. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Porque tem gente que diz assim, eu vou doar um hospital para aquela cidade. Oh, muito bom, todo mundo precisa de um hospital, né? Mas aí, essa mesma pessoa esbarra com alguém na rua que lhe pede até desculpas pelo esbarrão, o que a pessoa faz? Se ela diz, não foi nada, vai com Deus, meu irmão, tá tudo ótimo. Agora, quando a gente está bem atucanado, o que a gente faz? Tá cego? Não tá vendo? Não é? Quantas vezes a gente já não deve ter dito algo parecido para alguém? Então, eu fiz um monte de caridade, mas na hora, ou melhor, eu fiz um monte de benfeitorias, de benevolência, mas na hora de verdadeiramente ser caridoso com aquele momento, que talvez até eu mesma tenha sido culpado, porque às vezes a gente está tão atucanado que é a gente que não enxerga o outro e ainda bota a culpa no outro. A gente não tem caridade. A gente só tem egoísmo. Então, do que serve? A caridade verdadeira, continua Paulo, é paciente.
é branda, é benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a vontade e tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Por quê? Porque sem esse ato de amor, nada mais do que a gente possa fazer terá valor expressivo. Pode ser bom, mas não é tudo o que o nosso Pai espera que nós nos exercitemos a fazer. Porque não basta só a gente dizer: eu amo a minha mãe, mas ela tá muito chata porque ela quer tudo do jeito dela, porque eu já falei, desse jeito ela vai para uma casa de repouso. Ué, mas que amor é esse que você tem? Porque o amor que Jesus nos ensinou, ele diz para termos paciência, compreensão, calma com os outros. Lógico que nós não estamos aqui falando de pessoas que realmente necessitam de cuidados especiais e que por conta disso, é claro, que muitas vezes se faz necessário estarem em casas de repouso, de acolhimento, para até serem tratadas mais de acordo com as suas necessidades, né? Aqui nós usamos o exemplo daqueles que tiveram seus pais tendo paciência com as suas birras, com as suas noites em claros, dando de mamar, trocando fralda, estudando para as provas do colégio, levando nas festinhas, aguentando a aborrecência, os choros das dificuldades, apoiando, tentando dar tudo de bom para os seus filhos, e que quando enfraquecem, são julgados por serem velhos, chatos, egoístas ou orgulhosos ou brabos, exigentes demais, querem tudo do seu próprio jeito. Esse não é um olhar caridoso. Esse é um olhar de julgamento. E quando a gente julga, a gente não está tendo o amor verdadeiro ou a caridade para com aqueles que dizemos amar. Por isso, não adianta, ou sempre adianta um pouco, porque Deus, ele procura assim tirar de nós mesmo o mínimo do mínimo que nós tentamos ou fazemos, às vezes até sem perceber, de bondade. Então, é claro que orar pelo outro faz bem,
Orar pela nossa paciência, pela nossa indulgência frente aos outros é bom, mas não basta só ficar orando. A gente tem que ir ao encontro do outro, exercitando dia a dia, um pouco mais a cada dia, essa paciência, essa abnegação, esse carinho, essa caridade. Porque caridade, mais uma vez eu gosto de lembrar, e já falei em outras ocasiões, durante muito tempo, as pessoas quando ouviam essa palavra, parecia que ela era sinônimo de pena, de esmola, de algo não edificante para com o outro, né? Eu quero muito ser caridoso com você, parecia que era uma ofensa. Quer me dar esmola? Quer me dar resto? Acha que eu não tenho condições? Mas caridade não é isso. Caridade é a maior pura expressão de amor que nós podemos ter para alguém, dando para esse alguém o que há de mais belo e mais valioso na vida de todos nós: o amor. Porque quando nos falta remédio, quando nos falta alimento, quando nos falta abrigo, agasalho, seja o que for, só uma coisa consegue fazer com que superemos essas faltas: é o amor, é a caridade que acolhe, agasalha, acalenta o nosso coração. É o amor em movimento, aquele amor que vem a nós e como se fosse uma roda d'água, sabe? Aquela que vai e a água passa por ali e ela vai transformando e vai levando e trazendo novas sensações, novos momentos. Isso é amor em movimento, aquele que nos transforma, porque mexe com o que nós temos de mais profundo em nós mesmos. Até naqueles cantinhos em que a gente, por algum motivo, não permite que ninguém chegue. Mas o amor chega. Esse amor, chamado caridade, ele chega em qualquer um desses cantinhos e renova, e lava, e refresca, e ao mesmo tempo aquece as necessidades que muitas vezes não podem ser sanadas em questões materiais. É tão engraçado ou não, né? Que é mais uma maneira de dizer, a gente sempre dá muito valor às coisas materiais, mas percebam, quando duas pessoas, às vezes, estão em algum lugar passando muito frio, sabe o que elas devem fazer para se manter aquecidas? Ao invés de botar o que se tem de roupas a cobrir, se tira as próprias vestes e se encosta corpo com corpo, porque o nosso corpo tem o seu calor próprio.
que vai aquecer um ao outro. É Deus que nos mostra: olha como vocês têm poderes. Às vezes, naquela hora, né, de desespero, quantas histórias, quantos filmes nós já podemos ver, observar, de pessoas, né, que se acidentam, que ficam em lugares muito úmidos, muito frios, e que aí alguém lembra de um dia ter ouvido esse ensinamento e as pessoas se despem, encostam seus corpos e ali o calor humano as aquece e muitas vezes salva-lhes a própria vida. Deus é muito minucioso. Ele nos mostra os exemplos da sua fortaleza e dessa que ele também nos deu nesses pequenos detalhes. Só que a gente às vezes quer olhar o que é grande e não percebe o quão belo são as pequenas coisas, os pequenos atos, o pequeno e grande sentimento de amar. Vejam que nós sempre falamos que a fé é a nossa fortaleza, que a esperança é um alimento que nos nutre e nos faz ir adiante, né? Ai, sem esperança eu não vivo, porque só a fé em Deus para eu conseguir chegar lá. E é verdade. É muito importante nós termos fé, certeza de que não estamos sozinhos. É muito importante termos esperança para ir e querer chegar aonde nós temos o desejo e a necessidade de chegar. Mas, se nesse caminho nós não estivermos caminhando com os sapatos da caridade, do amor, nós teremos muito mais calos, dores, dificuldades do que teríamos se apenas pudéssemos amar. Paulo compreendeu que essa grande verdade, quando disse: mesmo se eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Agora, lembrem, quem era Paulo? Paulo foi um dos maiores, grandiosos discípulos, seguidores, defensores, proclamadores do Cristo e do seu amor e de todos os seus ensinamentos. E ele dizia de si mesmo: eu sei que com tudo o que eu já sei, se eu não tiver amor, se eu não tiver a caridade, eu não valho nada. E quantas vezes a gente acha que não vale nada, porque não tem a casa mais bonita, o carro mais novo, ou a roupa mais
chique, de marca ou disso ou daquilo. Porém, perante nosso Pai, nós somos tudo e muito mais do que imaginamos, porque nós, apesar de não termos materialmente aquilo que muitos acreditam ser o mais importante, nós temos amor para com o outro e damos esse amor. E por isso, viramos grandes, grandes como é o nosso Pai. Então, nós precisamos definir em nós mesmos o que é a caridade e colocarmos ela em prática em todos os nossos dias, porque dar amor, dar um sorriso, dar um bom dia, dar um abraço de acolhimento para alguém, todos podemos. E isso, ou essas atitudes, são, quando feitas pelo coração, a maior e mais perfeita caridade. Que então, meus irmãos, nessa tarde, nós lembremos e possamos levar de agora em diante mais e mais esse tesouro para dividir com todos que nós encontrarmos em nosso caminho. Porque sim, quem tem a caridade e usa da sua caridade para com o outro, carrega consigo o maior e inestimável tesouro. São esses os grandes, verdadeiramente grandes filhos de Deus. Obrigada a todos.